Bom, eu me casei aos 27 anos, né? O agressor, ele é da família, meu primo de segundo grau. Meu Deus. Mas a gente superou tudo, depois eu vou contar toda essa superação. Conte tudo, mas por favor. Ele... Sabe aquele amor de primo? De adolescente? Sei. Mal resolvido? Que coisa, não? Pois é, mal resolvido. E aí a gente teve, assim, o primeiro contato aos 13, 14 anos. Depois a gente não se viu mais. E depois eu fui prestar um concurso em São Paulo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para os meus seguidores e para os novos seguidores que estão chegando. Hoje estamos aqui em mais um Central Delas, um podcast de apoio, uma rede de apoio para mulheres. E hoje, um dia especial, a gente trouxe mais uma convidada que também já passou por um ciclo onde muitas mulheres estão passando, muitas mulheres já passaram, e a gente trouxe esse exemplo para mostrar para mulheres, para mostrar para vocês que a gente pode sair dessa dependência emocional, talvez com empreendedorismo, como ela fez, talvez com a ajuda de outras pessoas, mas uma mulher forte, guerreira, que vai mostrar para vocês como sair e como ser forte, como estar forte, como se posicionar forte. E para isso eu convido vocês para curtir, comentar e seguir a gente lá na nossa rede social, tá bom? Aqui é a nossa amiga, nossa colega, nossa empreendedora e, quiçá, uma ex que passou por uma violência também. A Daniela Safiotti vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como mulher que já passou por isso que muitas aqui passam, que é a nossa bandeira da violência contra a mulher, as dependências, e conta um pouco da sua história. Primeiramente, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco, porque ela não é uma coisa só não, ela é várias coisas. Por quê? Porque quando ela saiu, ela descobriu a mulher forte que ela era. Então, fala um pouquinho de você, do seu currículo, e também vou deixar aí a gente bater um papo sobre isso pra gente conscientizar mulheres, né, Dani? Sim. Dá pra sair. Sim. Fica à Bom, vontade. primeiramente eu agradeço por estar aqui, pelo convite, Imagina. né? É uma alegria muito grande poder compartilhar a minha história, tanto do empreendedorismo, do que eu passei em relação à violência doméstica, para ajudar outras mulheres que estejam na mesma situação. Bom, quem que é a Daniela como pessoa? Eu sou uma mulher de fé, muito determinada, ousada, destemida, totalmente... trabalho com planejamento estratégico e profissionalmente, hoje eu sou advogada, trabalho com cidadania europeia, Que legal. né, a parte italiana, portuguesa, espanhola. Tenho uma financeira, se você estiver precisando de empréstimo, conte comigo. Olha aí, gente, ó, quem tá precisando de um din-din, a Dani já vai deixar as redes sociais dela aí, né? Pode me procurar que eu te ajudo. E tenho o trabalho, projeto social, né? Eu sou presidente de uma associação desde 2009. Nossa. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, eu não sei meu propósito de vida. Não, eu sei meu propósito. Eu desenvolvo projetos sociais desde 2009, com crianças, adolescentes e mulheres. Nossa, então, que legal. lá em Rondonópolis a gente tem essa associação e é um propósito de vida, né? Ajudar pessoas. Sim, e esse propósito você conseguiu entender ele a partir de quando você conseguiu sair dessa situação, ou você já tinha ele? Um pouco antes, desde os 17 anos. Então você sempre gostou de ser isso? Sempre gostei de estar envolvida com criança, adolescente. Eu tenho esse lado altruísta, né? De achar que você pode mudar, não o mundo, mas o mundo inteiro não, mas o mundo de algumas pessoas, Sim. Talvez você consiga mudar. Mas você já ouviu falar que Deus coloca os anjos dele? Sim. Às vezes ele coloca as pessoas que são os anjos dele aqui na Terra, né? Sim. Para ajudar outras pessoas. Sim. E às vezes você descobre isso cedo. Às vezes você descobre isso ou já vem com esse seu lado. Ou outras pessoas, elas viram depois que você passa por uma certa situação. Que é o que eu sempre falo. Eu tive que descobrir o meu propósito de Sim. ajudar mulheres, de estar junto com mulheres depois de ter passado por tudo isso. Sim. Por isso que eu estava comentando com você que eu não me sinto uma vítima. Porque eu sempre fui uma mulher muito forte
E Deus me permitiu ficar fraca para passar por tudo isso, para hoje estar sentindo a empatia. Sim. De entender, porque eu julgava, falava, tá ali porque quer. Eu também. Por que não larga? Porque... Não, eu tive que passar pela dependência emocional para eu entender. E hoje eu falo, quando as mulheres me procuram, quando acontecem tudo isso, eu falo, meu Deus me transformou nisso, me transformou em um vaso dele para trabalhar por essas mulheres, porque eu não era assim. Sim. Eu era só mais uma que julgava. Como eu fui julgada demais. E nada melhor do que você estar dentro da história para você ajudar outras pessoas. Sim. Porque eu tinha esse olhar crítico também antes de eu passar por toda a violência doméstica, né? Eu falei assim, nossa, essa mulher é muito fraca. Por que essa mulher fica passando tudo isso com esse homem, né? Por que ela não vai arranjar um emprego? Às vezes ela nem consegue sair de casa, né? Eu pensei muito nisso a minha vida toda. Eu falei, nossa, tem tanto homem na vida, tá aí, né, passando por isso. Por quê? Porque quer. Não, tá aí aguentando isso. O psicológico dela tá tão abalado que ela não tem força. Exatamente. Nossa, Mas então, vamos fazer o seguinte. Sim. Me conta um pouco dessa sua história de violência doméstica e o que isso te trouxe depois, no que te transformou e no que você é hoje. Sim. Bom, eu me casei aos 27 anos, né? O agressor, ele é da família, meu primo de segundo grau. Meu Deus. Mas a gente superou tudo, depois eu vou contar toda essa superação. Conte tudo, mas por favor. Ele... Sabe aquele amor de primo, de adolescente? Sei. Mal resolvido? Que coisa, não? Pois é, mal resolvido. E aí a gente teve, assim, o primeiro contato aos 13, 14 anos. Depois a gente não se viu mais. E depois eu fui prestar um concurso em São Paulo e a gente se viu. Nossa, ele era muito bonito. Mas aí a gente voltou a se falar. Só que ele já tinha problemas com a família. E quando a gente tá apaixonada, a gente faz o quê? Sinais. A gente fecha os olhos, a gente fecha os ouvidos. Olha os sinais. Né? Mas a gente não quer ver sinal nenhum. Não quer. Não quer, né? Não. E eu já sabia um pouco do que ele fazia com a mãe, de outras namoradas. Então, assim, meus pais, como nós somos da mesma família, meu primo de segundo grau, né? Eles nunca apoiaram no nosso casamento. Tanto é que eles nem foram ao meu casamento. Uau! E aí, mas eu insisti. Eu falei, não, eu quero. E aí eu saí de Rondonópolis, ele morava no Guarujá, na época. Aí eu comecei a morar junto com ele. E aí só foi assim, né? Aí quando você convive com a pessoa, que você vai ver mais os defeitos da pessoa. E aí chegou uma época que ele não deixava eu ir embora mais. E aí começou a agravar, sabe? A situação. Porque ele me deixava trancado dentro de casa. Cárcere privado. Cárcere privado. Eu passei por várias vezes cárcere privado. Que situação. E no Guarujá foi pior ainda. Por quê? Porque o Guarujá é uma cidade de praia, então tem poucos empregos. E ele dominava todo mundo ali, porque ele já estava ali há muitos anos. Então ele tinha amigos, eu não tinha. Ele tinha emprego, eu não tinha. Ele tinha uma situação financeira, porque ele recebia, né, do fórum, e eu não recebia nada. Então, assim, eu caí, mas eu decidi isso, né? Eu não gosto muito de terceirizar a culpa pros outros, não. Eu decidi. Tem que assumir, né? Tem que assumir. Foi a minha dependência emocional foi que causou carência, isso. Foi falta de bom senso, hoje, com a minha maturidade, eu nunca cairia. Pode ser que eu caia num outro erro, né? Pode ser que eu caia novamente, mas nesse vai ser difícil. Eu brinco até com minhas amigas, eu falo, gente, eu não sairia nem pra comer um lanche com um cara desse hoje. Porque você vê o jeito que ele te trata, você vê o jeito que ele... Sinais. Né? Ele tem vários sinais. Sempre aí, a gente cai... Mas eu também não julgo as mulheres que estão, nesse momento, passando por isso. Porque cada um tá numa estação diferente. Cada um tá numa estrutura psicológica, né? Ou tem um ambiente familiar que a construiu. Então, assim, eu não julgo ninguém. Hoje eu tenho muita empatia e consigo entender as pessoas e tento ajudar. Sabe como Deus transforma o coração da gente, né? Transforma, porque eu era muito de julgar. Mas que mulher fraca. Eu era. Mas como que não sai disso? Eu confesso e eu peço perdão pra Deus todos os dias por isso. E Deus permite, né? Deus permite. Mas é só no erro que a gente aprende. Senão a gente não vai aprender.
E aí, voltando um pouquinho no contexto do Guarujá. Então, lá ele pintava e bordava na minha cabeça, porque eu estava sozinha. E como meus pais nunca tinham apoiado, que eles sabiam no que ia dar, né? Você não tinha pra onde eu não recorrer. não tinha coragem de falar pros meus pais o que eu tava passando. Então, nós ficamos em torno de 3 anos no Guarujá. Nossa, tudo isso ainda. Mas eu fiquei ao todo com ele 5 anos. Como que eu consegui planejar, né, eu sair desse casamento? Quando nós nos mudamos para o Vale do Paraíba, para Caçapava, que é uma cidade ao lado de São José dos Campos. Lá, ele tinha um amigo, que esse amigo sempre falava, Leandro, muda para cá, para Daniela vai ser bom, porque tem bastante indústria, bastante empresa. E realmente foi. Eu cheguei lá, e acho que em 3 semanas já estava empregada. Nossa. E aí começou, né? Então, no Guarujá, além de... Você ficou muito dependente financeiramente, porque eu não arranjava emprego. E não tinha como recorrer pros pais novamente, pra família, eu comecei a fazer pão de mel, sabe? Pra deixar nos quiosques. Eu falei, gente, eu preciso de um dinheiro. Mas aí, às vezes, ele não me apoiava. Ter que depender de qualquer coisa. Qualquer coisa, porque eu não tinha carro. Eu não tinha dinheiro. Então, eu precisava do carro pra entregar nos quiosques. Às vezes, ele não deixava pegar o carro. Então, eu tinha que ir a pé. Então, assim, foi terrível. No Guarujá, acho que foi a pior época da minha vida. Lembrando que esse tipo de violência chama-se violência financeira. Sim. Tem a violência que ela se enquadra dentro. Aqui a gente faz muito a parte de conscientização das mulheres. São 5 tipos de violência. Não é só a física, não é só a psicológica. Temos também a patrimonial, a financeira, o estupro. Sim. Então, assim, você já estava dentro de um ciclo de violência financeira. Sim. Violência patrimonial. Não, e você falou um negócio de financeira. Sai aí? Não, uma vez ele teve a capacidade, e nós fomos a um restaurante, e ele teve a capacidade de falar pra eu comer pouco. Meu Deus! Sério, você falou isso, agora eu lembrei. Você come menos? Aham. Come pouco, você acredita? E você não via esses sinais, né? Oh, meu Deus, o amor é cego mesmo, né? Eu já tava ali, né, com ele. Que loucura. Por isso que eu falei, às vezes a gente precisa analisar antes de entrar completamente, porque eu já morava com ele. Você entendeu? Então, eu saí de Rondonópolis, da casa dos meus pais, e já fui morar com ele. Eu não tive aquela coisa, assim, de ir conhecendo aos poucos, numa amizade, num namoro. Eu não tive, infelizmente, hoje eu não faria isso nunca mais. E eu vejo que muitas mulheres fazem isso. Elas se entregam de corpo e alma, nem conhecem o cara e já vão morar com ele. Então, assim, eu deixo um conselho pra você não fazer isso, como eu fiz, né? E assim, e pode ser a idade que for. Eu tinha 27 anos, mas eu conheço mulheres hoje mais maduras Sim. que estão fazendo isso. Sim. E cada um tem uma justificativa? Tem, mas tem um preço depois a pagar, Sim. né? Eu tiro por mim, né? Eu me envolvi com um agressor, com isso, né? Por dependência emocional, vindo de um luto que eu não tinha tratado, de algo que me derrubou e, sim, né? Então, sim. assim, não dá pra você julgar. Não, e já nenhum. com 40 anos, Sim, igual você falou, sim. você tinha 27, eu tinha 40 já. Sim. E eu acabei me envolvendo. Mas que foi o que eu te falei, cada um tá numa estação, né? Às vezes você tá no inverno a gente se sente sozinho, a gente quer aconchego, a gente quer abraço, né? E é porque a gente tá sozinho. Então, aquela exigência toda, aqueles critérios, né? Quando a gente tá bem, eles desaparecem, amor próprio, né? Eles desaparecem. Porque quando a gente ama a nossa companhia, eu tive que aprender a fazer isso. Você nunca tá sozinha. Pode ser inverno, verão, outono, qual for. É bom estar com uma pessoa, é bom, mas uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Senão é melhor ficar com você mesmo. E simplesmente eu vi que a minha identidade tinha desaparecido. É a primeira coisa que eles fazem, né? Tirar a sua própria identidade. Porque no Guarujá, ele me deixava trancada dentro do apartamento. Meu Deus do céu. Ele ia surfar e me deixava trancada dentro do apartamento. Mentira. E eu ficava com medo. E aí, ele quebrava as coisas. E assim, eu sempre fui pacificadora. Eu sempre quis paz pra minha vida. E aí, sabe aquela coisa? Eu não vou brigar porque eu quero paz. Eu não vou brigar... Mas, quando nós fomos pro Vale do Paraíba... Eu comecei a trabalhar fora, ter um pouco do meu dinheiro, né? Porque não ganhava tão bem. Mas comecei a conhecer pessoas. A rede de apoio, que é isso que a gente faz pra vocês. Então, mas aí como que eu fiz? Eu trabalhava num shopping,
numa agência de turismo. E depois eu comecei a trabalhar, né, no mesmo, porque eu era meio período, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, porque eu sou advogada também. Você já era formada, então, Já era quando formada, você casou. Que legal. Mas o que eu pensei? Eu não vou escolher muito emprego, porque depois eu vou conhecendo pessoas e eu vou pra minha área. E foi dito e feito. Depois de 3 meses, eu saí dessa agência de turismo e fiquei um período nesse escritório de advocacia. Que legal. E aí foi onde conheci advogados, conheci o pessoal da delegacia, que aí eu comecei a falar alguma coisinha do que acontecia em casa, porque às vezes eu chegava atrasada, às vezes eu não ia porque a gente teve uma época que morou em chácara, ele não deixava eu pegar o carro, ou às vezes não tinha dinheiro nem pra pegar o ônibus, né? Então, Meu Deus eles começavam a perguntar, mas por que você não veio? Por que você chegou atrasada? E aí, como eu não sou de mentir, eu não abria muito, né, pra não me expor, mas eu começava, então eu tô com um problema em casa. E as pessoas percebem. Percebem, porque fica chorando, né? Elas Chega com podem um aspecto não meter o triste. bedelho, não dá, mas elas percebem. Depois que acontece tudo, olha, eu sabia que isso estava acontecendo na nossa com fisionomia, né? Na nossa, até a expressão corporal. Sim, com certeza. Você não consegue chegar super animada. Você tá passando uma guerra em casa. E aí, eu ficava um pouco, né? Era meio período de manhã, eu ficava, que eles precisavam só meio período. E na parte da tarde, nessa mesma época, nós começamos a construir. Nós vendemos um apartamento que nós tínhamos no Guarujá e nós começamos a construir. Então, eu conheci um engenheiro que ele tinha uma imobiliária. E aí eu ficava meio período na imobiliária e meio período no escritório. Que legal. Então eu comecei a conhecer mais pessoas, O network é tudo de bom nessa hora, né? Começou a entrar mais dinheiro. Foi aonde eu pensei, eu vou me planejar. Como eu tenho muito planejamento estratégico em tudo na minha vida, Parabéns. eu pensei, eu vou me planejar financeiramente para eu sair desse relacionamento abusivo. Você já tinha entendido, então, que ali era uma dependência emocional e que ali era abusivo? Não, que não Você já servia queria pra sair, mim. mas você estava presa por ele ali. Mas eu era muito humilhada. Eu nunca recebi um elogio. Ai, que horror. Não, antes de eu me relacionar com ele, eu tive um namorado que, assim, sabe extremos? Eu sei porque eu estou vivendo isso. Então, você sabe, agora, né? Então, eu ficava meio espantada, mas como eu tava apaixonada, esse espanto logo passava, né? Infelizmente. E, gente, ele só me humilhava, ele não me elogiava em nada, e tudo eu não servia, tudo eu não, né? Eu era péssima pra ele. O narcisista é assim, ele precisa... Não, aí depois que eu falava, não, eu não quero mais, aí ele chorava, não, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Aí tinha tem uns que ameaçam até se matar. Não, aí tinha outra versão. Aí tinha outra versão, quando ele ficava bravo, não, você não vai sair, você só sai daqui de casa se você chama a polícia, que não sei o quê. Que aí ele me ameaçava, né, porque eu conheço todo mundo, você não conhece ninguém, porque eles são os meus amigos. Comigo, igualzinho. Não adianta me denunciar e não vai. Isso, porque eu trabalho no fórum, eu conheço todo mundo, conheço até o juiz, o que você vai me denunciar? Bem isso. E aí, em Caçapava, então, eu tinha ficado já com ele 3 anos no Guarujá. E eu fiquei nesse processo 2 anos. E sem filhos. Você imagina uma mulher dependente financeiramente com filhos. Você tá doido. Você imagina como é difícil. Eu imagino quantas mulheres passam por isso. Sim, sim. Não tem... Eu tinha uma profissão e tem mulheres que não têm profissão. Exatamente. Tem filhos pequenos. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muita empatia e muita sensibilidade, Sim, né? Com essas mulheres, ter paciência. Tá, então foi uma coisa progressiva. Teve um dia que um advogado falou assim, Daniela, você quer ajuda? Eu falei, eu quero. Só que ele sempre me ameaçava, se você sair deste casa, você vai ter que sair escondida, porque senão você vai ter que chamar a polícia, senão você vai ver o que vai acontecer com você. Olha o ego, a minha não é de mais ninguém. E aí eu fiz isso, eu saí escondida. Ele foi um dia pra São Paulo, eu falei para minhas amigas, eu falei, gente, ele vai pra São Paulo, é o dia de eu sair de casa. Aí peguei todas as minhas coisas, poucas coisas, né, porque eu saí com a roupa do corpo. Deixei casa pra ele, deixei moto, deixei carro. A gente não tinha muito, mas o pouco que nós conquistamos, eu deixei com ele. Falei, não, deixa, porque o material a gente só consegue. A minha paz já... Não, eu falava com as pessoas, eu quero a Daniela de volta. Eu não tinha mais pilar nenhum. Eu não tinha mais amigos, eu não tinha trabalho no Guarujá, eu não podia ir na igreja. Eles tiram tudo da gente. Eu não podia ir na igreja. E se eu fosse um dia na igreja, ele ficava lá fora me olhando, me observando. Que doente. Entendeu?
Enfim, aí foi uma coisa bem gradativa, aí foi uma coisa meio que, eu acho que é meio que história de terror, porque um dia eu fui na delegacia ver como estava a medida protetiva. Mas peraí. Tá. Aí você saiu de casa. Aí você teve que fazer uma protetiva, ou quando você fez? Quando você Quando eu saí de casa. Eu fiz uma protetiva. Aí, eu era corretora de imóveis. Eu não tinha pra onde ir, não queria pedir ajuda dos meus pais. Eu fui morar durante 3 meses, chama Casa do Corretor, que algumas imobiliárias grandes, consultoras, né? Elas disponibilizam em uma cidade para participar de um lançamento. Então, ali, quando eu saí de casa, eu saí com um colchão inflável e minhas roupas. E eu fiquei durante 3 meses nessa casa, até ver o que ia dar, né? Eu consegui alguma coisa fixo pra ter... Eu sei que é isso, eu passei por isso. Tem que morar de favor até você poder se estabilizar novamente. E foi durante esses 3 meses que eu solicitei a medida protetiva, né? Porque ele ficou te ameaçando? Ficou, ele gravou, ele tinha vídeos, me ameaçava, porque ele me filmava, né? Ali na parte... Que é outra violência, né? Você sabe que isso também na questão íntima, ali no momento íntimo. É meu marido. Ele podia estar preso, né? Então. Você não colocou ele na cadeia porque você não quis. Não, eu não quis. Você não quis mesmo. Você sabe que tudo isso eu queria optar pela minha paz mesmo. Não, ele teve a capacidade no dia da audiência levar o que ele gravou, o DVD, e colocar assim na minha frente. Porque ele disse, se você quiser alguma coisa, você vai ver o que vai acontecer. Nossa Senhora. Carolina Dickmann até grita. Bem, você é advogada, não preciso falar mais nada. Menina, olha só, mas o abalo psicológico é tão grande que mesmo eu sendo advogada... Eu pensava, eu não quero isso. Conhecendo eu não quero tanto de direito. Mas você tá tão abalada, você tá tão frágil, você quer sair daquilo, você quer viver de novo, você não quer ficar ali se torturando. Porque quanto tempo... E você sabe que a justiça demora, né? Demora. Então, ele tá dentro do fórum. Aí deixa eu só contar. Eu fui na delegacia um dia. Aí eu falei, eu conversei com o delegado, eu falei, olha, eu gostaria de saber como que funciona a medida protetiva, quando que chamam, como que é. Aí ele pediu para uma pessoa lá da delegacia ligar lá no fórum, e aí, pela nossa surpresa, tinha caído o processo na vara que ele trabalhava, porque ele trabalhava no fórum. Senhora. E não pode, por lei não pode. Por lei não pode. O juiz que ele trabalha, tocar o processo de um funcionário, não pode. E, e aconteceu isso. E nós tivemos audiência e o juiz... Brasil sendo Brasil, né? Não pode, mas pode. O juiz do lado dele. E aí, um advogado do escritório que eu trabalhava perguntou novamente, você quer que a gente faça alguma coisa? Eu falei, não, eu quero dar um fim nessa história o mais rápido possível. Nossa, você foi muito boazinha. É porque o meu perfil é pacificadora. É o meu também. Eu quero paz, eu queria que ele ficasse na página, sabe, virar a página. Vira a página. Da página. Porque como nós não tínhamos filho, e aí o pouco que nós tivemos ficou pra ele... Ele não tinha mais. O que ele ia me encher o saco? O que ele ia atrás de mim? Que agora tinha uma medida protetiva. A única coisa que teve é que aí chegou do Ministério Público, né? A medida protetiva. Aí ele ia receber uma promoção, acho que aquele ano ou outro ano, aí ele perdeu essa promoção. Toma, querido. Vocês estão pensando que uma hora... Tem coisa que foge da sua... Tem que acontecer alguma coisa, né? Eu chamo de justiça divina. E aí... O meu ex-agressor pegou 15 anos. O que vai acontecer? Ele vai perder o cargo. E, na verdade, você falou uma coisa muito bem colocada. Se Deus quiser, senão eu vou brigar pra ele perder. Também tem mais essa. Justiça divina. E realmente aconteceu isso. Porque, assim, como eu sempre quis sair e não prejudicá-lo, eu queria paz. Eu queria ter a Daniela de volta. Ele, depois de 1 ano, ele teve um câncer. Justiça divina, você colhe o que você planta. Infelizmente, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu tô plantando bem, eu vou colher o bem. Eu tô plantando mal, eu vou colher o mal. E aí ele perdeu a casa, ele vendeu pra uma... Depois eu fiquei sabendo que eu já tava no ramo imobiliário, né? Que ele vendeu a casa de qualquer jeito, o cara não pagou a casa... que a casa era nossa, que nós tínhamos construído. Nós tínhamos construído, eu saí com um nome no SPC, Serasa, ele ficou com a casa e... Tá lá, nem recebeu ela nem depois. Nem recebeu, teve esse problema aí de saúde. O tempo todo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, planta o bem que você vai colher, é uma semeadura divina que é certa. E aí...
eu comecei a sair aos poucos. Aí eu estava no ramo imobiliário, na advocacia, e comecei a progredir, comecei a desenvolver. Só que o ramo imobiliário eu me identifiquei mais. Aí eu comecei como corretora de imóveis, corretagem é bom, porque te dá um retorno financeiro bom, né? E eu fiquei durante um tempo lá em São José dos Campos, entre São José dos Campos e Caçapava, que é uma cidade ao lado da outra. Que legal, hein? E aí eu vi uma oportunidade de ir para Sinop. Quando eu cheguei em Sinop, eu já tinha trabalhado em 2 construtoras, incorporadoras, eu já tinha um know-how ali como funcionava a construção civil. Sim. E tinha um financiamento da Caixa que liberava dinheiro para as pessoas, né? Eu falei, olha, quando eu fui conhecer Sinop, eu achei um nicho de mercado. Eu falei, olha, Perfeito. aqui tem muito loteamento. Como tem um loteamento, os corretores têm, entre aspas, preguiça de trabalhar com a Caixa, porque eu até brinco com as pessoas que construção civil e Caixa Econômica é o casamento imperfeito. Imperfeito. É imperfeito. Eu financei a minha casa na época também. Tem que ter uma paciência. Então, é que tem que ter uma paciência ou tem que ter alguém para fazer. Sim. Senão Mas assim, São Paulo, como tem muita concorrência, te dá um know-how, te dá uma experiência que você vai pro interior, você chega acima da média. Sim. Porque você tem que ser muito bom para ganhar dinheiro. Quando eu cheguei em Sinop, eu falei, olha, tem um nicho de mercado aqui. Eu vou, através da Caixa Econômica, eu vou quitar o terreno desse pessoal e levantar uma grana para mim. Eu vou construir para eles e vou guardando dinheiro para eu construir as minhas casas. Olha só. E aí eu fiquei 4 anos e meio em Sinop, construí 46 casas sozinha. Uma mulher que não tinha como entregar o pão de mel na praia. Não tinha 10 centavos. Que passou violência doméstica conseguiu fazer 49 casas. 46 casas. 46 casas. Pra você ver como que é depois que você sai desse ciclo vicioso. Se você quer realmente, explodiu a vida, a sua vida explode. Porque ele não deixava eu sair de casa, não deixava eu trabalhar, não conhecer ninguém. Isso. E foi assim, um divisor de águas, né? A mudança foi a 180 graus. Eu tava aqui e vim pra cá. Uhum. E aí Sinop foi assim, a pérola da minha vida, né? Deus me abençoou muito ali, me prosperou muito. Amém. Eu cheguei com o dinheiro dos móveis, eu saí com várias casas de aluguel lá em 4 anos e meio. E assim, foi um milagre mesmo. Foi uma prosperidade linda que Deus me proporcionou. Foi um merecimento. Olha, foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque eu falo que quando Deus abençoa é por merecimento. Que é a questão do plantar e colher. Sim. Você sabe que você recebeu essa bênção porque você teve merecimento. Sim, senão sim. Você teria o que ele teve. Sim, com certeza. Entendeu? E aí veio essa parte de empreendedorismo forte na minha vida, né? Essa bagagem veio um pouco de São Paulo, que aí eu achei ali em Sinop um jeito de desenvolver. E aí trabalhei bastante na construção civil durante o tempo que eu fiquei ali. Uhum. E aí muitas pessoas me perguntam, mas por que saiu de Sinop? Uai, mas Sinop estava tão bom pra você. Uhum. Por quê? Quando eu cheguei ia te fazer essa pergunta, mas já que você fez, aproveitando. Por que saiu então? Todo mundo me pergunta, tava tão bom, tava ganhando dinheiro, por quê? Meus pais são de Sinop. Eu fui criada e uma cidade tão bonita, né? Próspera. Esse casamento meu agora que vai acontecer, né, amor? Eu conheci ele em Sinop. Olha que eu legal. tinha 17 anos quando eu morei em Sinop. Entendi. Foi lá que eu comecei também a minha vida. Entendi. Então, Sinop é maravilhoso. É maravilhoso, eu amei. E por que você saiu então? Então, o que acontece? Porque a cidade agora tá enorme, né? Maravilhosa. Quando eu cheguei em Sinop, com o planejamento que eu tinha, eu pensei, o que eu quero de Sinop? Eu quero deixar uma aposentadoria pra mim aqui em Sinop. Eu não quero morrer em Sinop. Uau. Porque assim, eu gosto de cidade grande, eu gosto de curtir a vida, no sentido, assim, de bons restaurantes. Gente, planejamento é tudo. Planejamento. Eu sou uma pessoa totalmente estratégica. Preciso disso da vida. E aí, como eu sou muito determinada e focada, eu pensei, eu só saio de Sinop quando eu estiver ganhando X através das minhas casas. Eu preciso conseguir construir essas casas minhas e eu quero ganhar no mínimo isso aqui por mês. Aí eu saio. E aí, durante o passar do tempo, eu consegui atingir meu objetivo. E aí, durante também, teve um momento do Covid, né? As minhas prioridades mudaram. Quando eu cheguei em Sinop, eu falei, eu quero ganhar no mínimo por mês 50 mil.
Mas com o passar do Covid, daquela coisa mundial que aconteceu, eu pensei, não, eu quero ganhar o que eu puder, viver uma vida boa. E eu quero continuar trabalhando. E viver, né, o agora, né? E viver porque o agora. O Covid ensinou isso para todo mundo, que a gente precisa viver o hoje. Então, quando eu cheguei muito dinheirista. Eu falei, não, eu tenho que ganhar. Tá bom, que a gente precisa, o dinheiro traz conforto. Ele não traz felicidade. Porque eu já tive 500 mil na conta e chorando. E eu tive momentos de ter 500 reais e tá alegre. É aqui que tem que estar bem, né? Aqui. Exatamente. Claro que o dinheiro traz conforto, traz bom. Conforto, come bem, mas... né? Se eu falar que dinheiro não tá entre aspas felicidade. Mas a felicidade verdadeira ele não traz, não. A felicidade é a paz. É a paz. A paz de espírito, é estar perto de quem você realmente ama, é família. Então, aí durante esse processo do Covid lá em Sinop, eu mudei. Eu falei, olha, eu quero ter uma aposentadoria. Eu não quero ganhar, não preciso ganhar 50 mil, 60 mil por mês. Não, o quê? Né? Um valor menor, 15 mil, 20 mil, nossa, tá ótimo, uma mulher, eu não tenho filhos, não sou solteira. E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido. Eu falei, ó, eu vou quando eu chegar nisso aqui das minhas casas, eu saio de Sinop. Por quê? Porque eu quero ficar próximo dos meus pais, que eles já têm 70 anos. Aí eu tenho um projeto em Rondonópolis. Todo mês eu saía de Rondonópolis, de Sinop, ia para Rondonópolis. Pegava aquela rodovia que é ruim, né? Porque é simples, tem muito acidente. E começou a ficar muito cansativo. Porque todo mês eu tinha que ir para Sinop. Eu falei, não sei, não quero isso mais. E aí também, Sinop é uma cidade fantástica? Mas eu morei em São Paulo, eu morei em São José dos Campos, eu morei do lado da praia. Outro sabe? nível, né? Você entendeu? Aí eu me achei dentro de uma ilha. Eu falei, gente, o que tem pra fazer aqui? Né? Não é só dinheiro. Se eu ganhar realmente dinheiro, um lugar muito bom para ganhar dinheiro, né? Mas você vê que quando o pessoal do interior, que são essas cidades, Lucas, Mutum, Sorriso, quando eles vêm para Cuiabá, eles gostam de curtir um shopping, gostam de fazer as coisas que tem em Cuiabá, porque é muito bom o interior. Mas é uma ilha. É uma ilha, eu me sentia totalmente isolada. E vendo tudo isso, eu pensei, eu não posso me precipitar, porque eu tenho um objetivo. Mas aí eu comecei a traçar outro planejamento. Para onde que eu vou? Com estratégia. Mas aí eu pensei, para onde que eu vou? Eu quero ir para uma cidade grande, que fique perto do projeto social, perto dos meus pais. E também uma preocupação que eu tinha em Sinop, muito voltada ao agro. Se o agro der problema, o que a cidade faz? Ela para. Era uma preocupação sempre que eu tive de Sinop, né? Como aconteceu na época quando Sinop era o berço da madeira. Aí quando deu a Operação Curupira, acabou com a madeira, Sinop decaiu. Então, ainda bem que foi assim essa migração, né? Quem conhece um pouco parece que foi rápido, né? Um pouco mas eu sempre tive essa preocupação, assim, em relação ao Sinop, porque lá não tem indústria, tem a usina. Se tirar a usina, né? Tem que ter mais incentivo fiscal. Então, eu comecei a olhar lá no futuro. Falei, eu chegando, né? Eu atingindo o objetivo, para onde que eu vou? E aí, pesquisando, olhando para Mato Grosso, que eu queria ficar perto dos meus pais. E seus pais moravam onde? Em Rondonópolis. Eles estão há 30 anos em Rondonópolis já. Porque durante todo esse tempo, então, que você foi pra lá, foi pra cá, eles sempre ficaram eles permaneceram em Rondonópolis, Aí, legal. Por opção, na verdade, eu falo por falta de opção, eu vim parar em Cuiabá. Eu vim parar em Cuiabá, é o mais perto. E qual que é a cidade maior? Ou era Campo Grande ou era Cuiabá. E qual que é a cidade maior, mais próxima a Rondonópolis? Aí eu vim parar em Cuiabá. Mas assim, eu já deixei tudo certo lá em Sinop, né? Já tinha atingido meu objetivo lá em Sinop. Que legal, cara. Olha, você vai ter que me ensinar isso aí, viu? Eu tô começando vida nova agora, então eu preciso traçar metas novamente. Eu vou te ajudar. E eu sou assim, totalmente disciplinada, totalmente determinada, focada. Eu falo para as pessoas que eu nunca competi com os outros. Mas eu sempre tive a minha competição, né? Porque era o meu objetivo. Então, assim, nada me atrapalha em relação ao meu objetivo. É por isso que eu gosto de trazer mulheres como você, para que seja inspiração para outras mulheres. Como você já está sendo uma inspiração para mim, entendeu? Que bonito, e a gente fala assim, lindo. Poxa, eu vou começar uma nova vida. Eu preciso traçar minhas estratégias, né? E fazer isso. Então, me conta. E aí, você veio para Cuiabá. Aí, eu cheguei em Cuiabá, não conhecia ninguém. Começou tudo de novo. Eu falei, gente, mas
como que eu vou conhecer pessoas? Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso desenvolver minha parte profissional aqui, minhas atividades Fazer profissionais. meu network todo novamente. Aham. E aí eu falei, gente, mas peraí, como que eu vou conhecer pessoas? Aí eu pensei, a internet, né? É o melhor lugar, né? Hoje em dia é o quê? A internet, mas aí eu tive outro pensamento, mas aonde que eu vou encontrar pessoas? Eu falei, uai, nas cafeterias, nos restaurantes. Aí começou, né, que eu tenho um projeto de café entre elas e o jantar de negócio. Olha aí, gente, a mulher não para. E aí eu A mulher pensei, não para. eu vou juntar a conexão social com network. Muitas pessoas acham que eu sou mentora. Não, eu não sou mentora, né? Não, falando com você que eu tô falando, pronto, tô falando com mentora. Eu que acabei de sair de uma reunião com a minha Vivian Carla, ó. Ela conheceu, a gente foi, né? Ela fala como mentora, gente. Realmente, você olha assim, você fala, né? Não, mas eu não tenho essa intenção. Pode ser que os planos mudem pra frente, mas hoje não. Hoje a intenção mesmo é o quê? É a conexão social, conhecer pessoas novas. Porque eu acredito muito naquelas frases, né? Ambientes novos, pessoas novas, ideias novas, ações novas, consequentemente, resultados novos. Então, é inevitável você vai para um lugar novo, conhecer pessoas novas, são conversas, são histórias. Você tem que estar disposto, querer fazer isso e buscar isso aí também, né? Igual você criou, como que é o nome dos projetos? Um é Café Entre Elas, que é um café direcionado para mulheres, que eu sempre levo um tema, né? O mês passado mesmo foi aqui na Magrelo, aqui perto, e eu falei sobre empreendedorismo. Então você vai num lugar em específico, você loca ou você fica uma cafeteria? Eu reservo cafeterias. Que legal, e aí é só para mulheres. Aí as mulheres têm o espaço e elas podem levar a mercadoria delas, produtos para expor. A gente sempre separa umas 2, 3 mesas, porque aí faz a parte de vendas no final, né? Sim, e é fantástico. É um momento assim de compartilhar histórias. Eu levo um tema para nós refletirmos juntas. Não é uma palestra, porque o ambiente também nem comporta. É um bate-papo, né? Você leva um case ou um assunto em específico, né? Isso. E aí eu deixo elas falarem, né? Porque a mulher gosta de conversar, né? Você já experimentou fazer um brainstorm junto com mulheres? Não. Meu Deus do céu. Eu sou formada em marketing. Uma vez eu fiz um teste, falei, gente, brainstorm. O que é um brainstorm? Falei, cada um dá uma ideia. Vamos fazer um nome de um evento. Cada um dá um nome. Você pega um monte de mulher e fala, vamos fazer um brainstorm. Olha. Sai cada nome, sai cada ideia. Depois, pra você peneirar aquilo lá, você fica mais louca ainda. Fala, meu Deus do céu. Mas é porque quando junta um monte de mulheres, você sabe como é que é. Sai negócios, sai parcerias, sai... Extraordinário. Não, assim, a boa parte do que eu desenvolvo hoje em Cuiabá e em Rondonópolis são de cafés e do jantar de negócios. Hoje mesmo eu tenho um workshop que eu conheci a mulher através de outra mulher em Rondonópolis que me indicou. Olha só que legal. Entendeu? Então, workshops que eu já fiz, palestras que eu já fiz com outras pessoas. Tudo legal. Através do café e do jantar. Mas aí, vamos falar do jantar. Aí eu falei assim, mas é só mulher que eu quero conhecer? Eu quero conhecer os homens, quero fazer negócio com os homens, né? Eu quero falar dos empréstimos pros homens, quero falar da cidadania também pros homens. Aí eu criei o jantar de negócios. Como que funciona? É uma vez por mês, eu escolho uns restaurantes, né? Os melhores restaurantes aqui de Cuiabá, já conheci através de jantar de negócios. Olha lá. E aí, os homens começaram a participar também. Aí eu convido uma pessoa, sabe? É uma breve explanação. Sim. A última vez que nós fizemos foi no Toruari e foi uma psicóloga que falou do burnout, sabe? Nossa, de todo esse alto preço aí da performance. E aí a gente faz um bate-papo e depois vai pro network. Cada um vai se conhecendo ali, essa conexão social. E como funciona? Isso aí tem um valor que cada um paga e como você divulga? Como que você chega a essas pessoas? A internet. Que legal. A internet nos dando braços e pernas. Mas você já tinha uma lista de pessoas na primeira vez que você fez? Não. Ou você falou assim, meu Deus, agora eu vou começar. Pra quem que eu mando o meu primeiro convite? Não, eu não conhecia ninguém em Cuiabá. Como eu não conhecia ninguém quando eu cheguei É só não ter medo, né? É só querer.
Então, eu falo, gente, mas, olha, ó, hoje em dia... Quando só querer. eu comecei aqui o podcast, que eu falei, eu sou destemida e ousada. Tá lá, Hoje, eu acho gosto de que- mulher assim. Hoje, que acho que meio pela idade, a gente vai ficando mais prudente. Vai pensando um pouquinho mais, né? Mas Eu queria ficar assim, mais prudente. eu acho que eu tô ficando um pouquinho mais prudente. Mas eu sempre fui destemida e ousada. Eu falei, uai, mas o que pode dar errado? Eu vou chamar o povo, né? As mulheres. Eu gosto, eu tenho facilidade na comunicação. Eu vou explicar um tema. Empreendedorismo eu tenho bagagem. Então, eu vou focar sobre empreendedorismo. Sempre empreendedorismo. Aí você jogou isso nas suas redes sociais pra começar a fazer os convites. É, foi isso. Teve o primeiro jantar de negócios, eu tive que fazer 2. Porque eu conheci mais de 50 pessoas no jantar de negócios. E geralmente ao contrário, né? Vem um pouquinho, depois vai aumentando. O E seu já foi aquele boom. Sabe o que eu ouvi dos homens? Que era um mar azul. O que é esse mar azul? Era uma água limpa. Que os homens queriam participar, principalmente os homens, porque mulher tem muito mais, né? Aham. Eventos. Mas Ai, os homens, eles queriam participar, queriam conhecer outros homens e não tinham muitas opções. Eles que mais me elogiaram no sentido do jantar, né? O café, de as mulheres fazer gostam. essa conexão que às vezes eles E ser uma querem. conexão leve, né? Não uma palestra, não é uma palestra. A gente joga um bate-papo ali, mas para quebrar o gelo, Sim. mais para as pessoas se soltarem. Aí tem um momento de apresentação com pessoa, profissional, bem Sim. breve, né? Porque Que também é num legal. restaurante. Então, tá sendo super jóia, assim, super legal. Tenho conhecido, todo mês eu conheço pessoas novas. E a minha intenção, eu gosto muito de gelo na barriga, né? De frio na barriga, Frio na né? barriga. Eu já percebi que você amo gosta isso. do novo, você sai de lá, vai eu pra gosto, cá, eu já gosto. percebi isso aí. E aí, o que é interessante? Que como o meu grupo não é fechado, eu não sou mentora de ter aquele grupo fechado, né? De desenvolver as pessoas ali. Não. Então, todo mês eu tô conhecendo pessoas novas. Todo mês tá oxigenando Aham. ali aquela rede de contatos minha. Então, tem sido muito interessante nesse sentido. E você é minha convidada, lógico. Olha, Em já julho. recebi um convite. Eu fico pensando assim, eu sempre falo, né? Olha só, hoje em dia tá muito fácil ser mulher e ganhar dinheiro por aí. Depois da internet, as mulheres hoje em dia estão se desvalorizando para tornar fácil a vida delas. E eu admiro mulheres assim, que usam olha tudo que você passou e olha como você está hoje. Uma mulher que não precisou facilitar a vida dela, porque se quisesse tinha facilitado, Sim, você sim, sabe? sim. Eu sempre falo, a gente consegue ganhar a vida assim, se quiser. Mulher hoje em dia, Eu com já tive essas internet, propostas, e viu? você recebe várias propostas Já e tem tive. tudo isso, mas se você tem, eu falo vergonha na cara, se você tem realmente amor próprio, Sim. ou você quer ser admirado, ou ser a sua família, você tem que ser esse exemplo. Então, ter isso, ter essa criatividade de até aqui, agora eu vou fazer isso, agora existe 1000 maneiras Sim. de se tornar uma pessoa, ganhar bem, ter dinheiro, ter seu network, sem ter que fazer coisas erradas e ter que aceitar propostas Com que a gente certeza. recebe isso como mulher sempre. Então, assim, vai muito da índole da mulher. Por isso que eu admiro mulheres como você e eu quero como exemplo aqui para vocês, mulheres. E agora eu quero saber um pouquinho sobre o seu projeto social. Me conta esse babado. Sim. Então, o projeto social, ele desenvolve lá em Rondonópolis. Hoje, nós trabalhamos com as crianças e adolescentes, com jiu-jitsu, com violão, com flauta, com violino. Nós estamos aguardando a Secretaria de Cultura, ver se ela vai nos fornecer um professor dos instrumentos, né? E tem um projeto que a gente desenvolve lá, que é o que eu sou apaixonada. A minha irmã ela que deu a ideia, ela que desenvolveu, chama Oficina de Pensadores. Aham. O que quer dizer isso? A Oficina de Pensadores, lá as crianças, elas têm teatro, elas têm interpretação de texto, incentivo à cultura, a parte de pintura, de desenho. Tira elas do celular. Tira do celular. Vamos resumir, porque é o que as Isso. crianças hoje precisam. Isso. Afastar um pouco dessa tela, né? E fazem ela pensar.
Pensar. As crianças hoje não pensam mais. Ler, interpretar o que tá lendo. A semana passada mesmo eu estava em Rondonópolis. Eu faço questão absoluta, como eu sou coordenadora geral, né, presidente, faço questão Quero de conhecer seu projeto. Sim, viu? vai conhecer. Nossa, que legal. Eu faço questão de ter o contato com elas, né? Até para eu passar a minha mensagem, que é a mensagem de princípios, valores. E aí eu estava semana passada com elas lá. E aí eu li um texto, aí cada um leu uma parte do texto e foi interpretando para o quê? Porque aí a gente vê a visão de cada um também, né? E depois eu falei, agora vocês vão fazer um desenho do que vocês entenderam, do que vocês querem para a vida de vocês. Tá faltando isso, né? Nossas crianças. Tá faltando, acho que, o ser humano ser humano, né? Não ficar tão atrás de dinheiro. Exatamente. E se doar mais. Agora eu vou pra minha visão altruísta, né? Com certeza. É se doar mais, é dar mais carinho. Tá faltando mulheres empreendedoras? Sim. Mas tá faltando mulheres generosas. Exatamente. Sabe? Mulheres que acolhem. Sabe? Aquela parte humana, aquela parte de mulher, né? Que é mais emoção, é mais carinho. Sim. Né? As mulheres estão muito atrás de dinheiro. Ok, tem que ir atrás dos sonhos, né? Mas não ser guiada só por isso. Só por dinheiro. Não. Gente, caixão não tem gaveta. Não vai levar nada. Você vai passar a vida toda. Tem gente que deixa um amor de lado pra viver uma carreira. E eu acho que porque o sucesso é no equilíbrio, né? Por que não tentar conciliar as coisas? Exatamente, cara. Você vai abandonar uma família por causa de dinheiro? Não. Vamos tentar conciliar. Você vai levar esse dinheiro. Se amanhã você morrer, esse dinheiro vai com você? Então, eu acho que... Eu acho que a felicidade tá nessas pequenas coisas. O que eu aprendi é o quê? O equilíbrio. Sim. O equilíbrio. Tentar conciliar um amor, né, bom. Dessa vez bom, né? Por favor. Olha, o meu tem 26 anos amadurecendo. Então, assim, eu já estou... E aí, conciliar a carreira profissional, os filhos, saúde física, mental, né? Os pais, lazer. Então, assim, quando eu saí do relacionamento abusivo, eu fiz um tratamento, né, com psicólogo. E a psicóloga sempre falava, né, gente? Daniela, tenha pilares na sua vida. Pilares. Quanto mais pilares você tiver, menos você vai ter dependência, desenvolver dependência emocional, porque você tem muitas atividades, você vai ter muitas atividades. Mulheres escutem esse conselho. E aí, o que eu vejo? As mulheres, quando entram no relacionamento, acabou o pilar. Abandona tudo. Tudo. Mas é a primeira coisa que eles fazem. É afastar você de filho, amigo, pai. Pra você ficar naquele único pilar. Só a ele, dependência, só ele. Só ele. Verdade, eu passei por isso. É isso. É sobre isso. Verdade. E aí eu te pergunto, tudo isso que você viveu, tudo isso que você vivenciou, te fez essa mulher forte, empreendedora, advogada ainda? Sim, mas na área de cidadania. Exato. Então me fala um pouquinho sobre isso, mulher. A cidadania, eu tenho um escritório com a minha mãe em Rondonópolis. Olha só, Aí nós trabalhamos com a cidadania italiana, a espanhola e a portuguesa. Explica o que é isso. A cidadania por exemplo, o meu sobrenome é Daniela Safiotti. O Safiotti é italiana, a origem italiana. Sim. Então, eu tenho direito à dupla cidadania. A brasileira, que eu nasci aqui, e a italiana. Então, você é descendente, por exemplo, de espanhóis. Eu sou de alemão. Então, mas alemão a gente não trabalha. E de italiano. Italiano? Então. Bonato. Aí você tem possibilidade. Sim. As leis estão sempre mudando. E nós tivemos uma alteração na lei, agora, recentemente, uns 2 meses atrás, da italiana. Antes, não tinha limite geracional. Como que funcionava? Há 20 gerações atrás. O meu parente lá, 20 anos atrás, 20 gerações atrás, ele era italiano, eu tenho direito. Nossa, 20 é tempo. Não, é só um exemplo. Não, mas não tinha esse limite geracional. Aí, há 2 meses atrás, nós tivemos uma alteração, até neto. Aí, se você não for neto, for bisneto, né? Ou tataraneto, se você quiser solicitar, é uma tentativa que tem que ir a solicitação para a Suprema Corte. Hoje já não é pacífico, entendeu? Então, hoje pode-se tentar,
Porém, a gente não dá garantia. Até o neto, ok, tá pacífico. Depois, passando disso aí, já tem uma questão judicial. A espanhola, até outubro deste ano, tem uma lei em vigor que chama Lei de Memória Democrática. Que os descendentes, eles podem solicitar a cidadania espanhola sem ter que sair do Brasil e não precisa fazer prova. Depois que acabar esse prazo, porque a lei já foi prorrogada várias vezes e falaram que não vai prorrogar mais. Gente, aí então aproveita, tem que correr. Quem tem cidadania espanhola. Quem tem a descendência, né, espanhola. Que legal. E aí teria que solicitar agora, porque depois de outubro, a pessoa vai ter que morar na Espanha e vai ter que fazer prova. Uau. Espanhol, aí vai dificultar um pouquinho. Portuguesa, o português, a gente parece o Brasil. Porque hoje eu falei com uma... Então é bagunçado. Se parece o Brasil, dessa uma bagunça. Meu Deus do céu, toda semana parece que muda alguma coisa. Tá vendo? Não tô falando você. Falei, todos, o português é o mais difícil. Vai. Porque sempre tá mudando alguma coisa. Parece a Caixa Econômica, toda semana muda alguma coisa. Você fala, não, tá tudo certo. Aí você vai ver, tá faltando documento. Tá faltando documento. E aí, nós trabalhamos com a portuguesa também. Mas a portuguesa tem esse impasse aí, tá sempre mudando. Então, quem quiser solicitar a cidadania... Eu tenho uma vítima que eu ajudei ela, só pra eu te contar e fazer uma pergunta, talvez nem encaixe nisso. Que eu ajudei ela e hoje ela foi morar na Itália. E ela tá tentando a cidadania dela. Ela falou para mim que quando ela chegou lá, por ela ter a medida protetiva, ela conseguiu ajuda lá do próprio governo. Não sei se você tem alguma coisa, alguma ligação, por exemplo, isso ajudaria ela se você tem medida protetiva, o processo vai mais rápido, alguma coisa assim, ou você não tem conhecimento? Não sei, porque nós tivemos uma alteração recente na lei, eu posso até verificar e depois te passar essa informação. Porque eu não sei, acho que eu não perguntei. Mas ela tem descendência italiana? Então, eu vou verificar isso, porque ela tinha falado, a minha família é daqui, meus avós já, né? Então, assim, eu vou verificar para pegar essa informação. E depois a gente conversa nos bastidores. E quando a gente fala em descendência, é aquela coisa de sangue mesmo, né? Verdade. É que a gente monta aquela árvore genealógica. Então tem um parentesco. Mas uma coisa, assim, que eu achei que é importante a gente estar comentando. Por exemplo, eu denunciei, eu tô com medo, eu não quero ir embora do Brasil. Sim. Não confio, eu quero ir embora do Brasil. Essa moça, ele não foi preso, então ela ficou com medo e ela foi embora, que a irmã dela já morava lá. Ela, chegando lá, ela apresentou ao governo da Itália a documentação dela, eles receberam ela, deram todo o suporte. Nossa, que bom. Deram um apoio, um valor que eles têm lá para quem vem, que ela vem. Deve ser uma lei específica. É uma lei específica. Quem vem de fora com este problema de medida protetiva recebe. Eu até vou ler um pouco a respeito para não ficar falando lorota aqui, mas eu achei muito interessante. Ela falou: olha, eu fui acolhido pelo governo da Itália. Falei, nossa. Eu vou até também estudar. Vamos aproveitar. Eu gosto de... Porque como eu já estou trabalhando com a Europa e tem essa parte da advocacia, talvez eu consiga até ajudar mais as mulheres, né? Exatamente, nesse sentido. Exatamente. Então, você trabalha com quais as cidadanias que você falou? A italiana, a portuguesa e a espanhola. Aí, viu, gente? Você que tá querendo trabalhar, mexer com isso, ir para fora e tem grau de parentesco. Tem que correr, porque tem que correr, porque a espanhola tá com um tempo ali. A espanhola tá com um tempo reduzido. A italiana mudou esses dias. E a portuguesa é bagunçada, igual o Brasil. Toda hora toca meu boi. Vai aqui, vai lá. É bem assim mesmo. Mas agora eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para essas mulheres que estão aí presas na dependência emocional, na dependência financeira, na dependência patrimonial. Sobre essa lição que você teve sobre a sua vida e que hoje quem você se tornou. Sim, na verdade, eu queria dar 2 conselhos. O microfone está aberto para você. O primeiro conselho, mulheres, se atentem-se a quem vocês estão se relacionando. Não tenham pressa, né? Porque eu vejo muitas mulheres que fazem como eu fiz. De entrar de corpo, alma inteira num relacionamento ainda que nem sabe se vai dar certo. Então vai numa amizade primeiro. E aí
dá uma olhada, olhe bem os sinais que a pessoa tá dando para você. Se a pessoa for te xingar, já começar a apertar seu braço, já para por ali. Se atente bem aos sinais que a pessoa já está te dando. Não feche os olhos por carência emocional, por dependência, por, às vezes, baixa autoestima, né? Não se atente, não fique presa a isso, né? Observe bem os sinais. Esse é o primeiro conselho, o antes. Agora, se você já está dentro de um relacionamento abusivo, faça como eu. Eu sei que não é de uma hora para outra que você sai disso. Às vezes não tem emprego, às vezes não tá com um psicológico bom, né? Tá sem força, desanimada. Mas trace uma meta para você. Olha, eu preciso arranjar um emprego, eu preciso guardar um pouco desse dinheiro que eu ganhar nesse emprego para eu sair daqui um tempo. Mas trace um planejamento para você sair disso, porque tem uma vida aqui fora, né? Aquela vida que você tá presa ali, mendigando um afeto, sendo humilhada, sendo desvalorizada, isso não é para você. Como não é para mim, como não é para você também, né? A gente não merece isso. A gente merece viver os nossos sonhos, conquistá-los, viver alegre, conhecer pessoas, dar risada. A vida não é fácil, não é colorida, né? Mas há uma parte muito boa na vida que a gente precisa ser vivida. Então, sonhe e planeje, né? Não fique só sonhando sem planejar, não. Como eu sou uma mulher de fé, eu sempre falo que é oração, é orar e ação. Orar e ação, orar e ação. Exatamente. E aí, conte conosco, né? Que nós passamos por isso e a gente tá aqui para ajudá-las. Essa é a nossa... Eu gostaria, Dani, de agradecer. Obrigada. Por vim aqui dar o seu testemunho para reforçar essa rede de apoio nossa. Muito obrigado, gratidão mesmo. E eu quero agora conhecer a sua rede de empreendedorismo. Vai ser um prazer estar com vocês. Vai ser em julho, olha dia aí, 12 de julho, Café Entre Mulheres. Você que está escutando também está convidada. E dia 16 de julho, Jantar de Negócios. Já me marca nas redes sociais. Quando já marco e já passo o horário depois. Então, gente, já deixa aí a sua rede social para todo mundo começar a te seguir, como aumentar esse network seu. Isso, é @Daniela Safiotti. São 2 T's no final, né? Safiotti com 2 T's. Isso aí, gente. Então, é isso. Vamos agora começar a seguir ela, né? Curtir, compartilhar, entender um pouco mais. E já aproveitando, pedir para vocês também curtir, compartilhar o nosso podcast, assistir os nossos vídeos. E não esquece que eu vou fazer o meu jabá também. Segue lá Débora Sander, @Débora Sander, que é o meu particular, onde eu também faço a defesa das mulheres, onde eu posto, onde as mulheres me buscam, me procuram. E eu tô trazendo para cá pra gente trazer essa bandeira, essa luta de violência contra a violência doméstica. Sim. Obrigada por acompanhar a gente e gratidão.